Adriele, tá vendo aí a apresentação? Sim, estou sim. Então vamos iniciar. Opa, chegando gente. Vamos iniciar a aula hoje. Minha internet, se Deus quiser, não vai cair durante a aula, mas caso aconteça, eu vou continuar gravando a aula e disponibilizo para vocês, certo? Ou é porque não teria tempo para fazer em outro momento. Essa semana para mim tá bem apertada. Mas se cair, a gente vê. Vocês mandam mensagem no WhatsApp caso caia, tá bom? Que o celular tá aqui do lado. Ok, então vamos começar a aula de hoje. É o seguinte, o conteúdo de derivadas, ele é bastante extenso, dá pra gente fazer bastante coisa. Muita aplicação, muita coisa, né? Porém, o tempo não dá. Infelizmente, o tempo é nosso inimigo. Então, como o tempo é nosso inimigo, eu pensei em passar. Eu fiz um slide aqui com regra da cadeia, derivada, aplicação de L'Hopital, derivada implícita e derivada inversa. Porém, pensando bem mesmo assim, muito, eu pensei demais, muito em vocês. E vocês reclamaram demais da lista. E pensando nisso, apesar de eu ter feito o slide, né, com essas 4 opções, eu tô querendo só passar mais 2, né, que é a regra da cadeia, que é mais uma regra de derivação, e a regra de L'Hopital, que é uma regra muito boa, muito simples, para cálculo de limites, certo? E as outras duas que eu coloquei aqui no slide, eu vou deixar no slide, né, eu vou pôr lá no Moodle para vocês lerem depois, certo? Aí, caso queira, eu posso fazer um vídeo com essas 2 regras que eu coloquei aqui no slide, ok? Só para não ficar muito conteúdo para a avaliação, certo? Então, para a avaliação, o que vai cair, né? Que já é a pergunta, assim, principal de vocês. As regras de derivação, né? A fazer a reta tangente, a reta normal. Então, tudo que vocês fizeram na lista vai ter na prova, além de regra da cadeia e regra de L'Hopital, certo? Ou teorema de L'Hopital. Então, vamos ver o que é isso que eu tô falando de regra da cadeia e de teorema de L'Hopital agora. E no final da aula, caso vocês queiram que eu responda alguma questão da lista para ajudar vocês durante a prova, ou sei lá, para ver se vocês fizeram correto, ou aquela questão lá mesmo que muitos não conseguiram fazer. Caso vocês queiram, pode me pedir qualquer uma que eu faço, tá bom? Então vamos começar. Então, hoje nós vamos falar de derivada de funções compostas. O que é isso? Então, o que é uma função composta, primeiramente? Então, considere 2 funções, f e g dadas por f, que vai de um conjunto A para um conjunto B, dado por f de x igual a um y. E uma função g, que vai do conjunto B para o conjunto C, que a g de y vai ser igual a um z, certo? Então, o que isso significa? Pense aqui esses 2 conjuntos, A e B. Eu vou pegar um elemento no domínio da A e vou levar esse elemento através da f para um y, que é o f de x, certo? Em B. Eu vou pegar esse mesmo y e vou levar por uma outra função g para o conjunto C. Eu vou então ter um outro elemento z, que vai ser o meu g de y, certo? Como o y ele é o f de x, eu posso definir uma função h como sendo um h que vai diretamente de A para C, como sendo h de x igual ao g de y, que é igual a g da f de x. Certo? Então, eu vou pegar
h, que vai de A até C, que vai ser h de x. Certo? Então, eu peguei o x, levei para B por f de x. Aí eu chamei de y, certo? Esse mesmo y aqui, vou levar para C pela g. Então, fica g de y. Só que se eu pegar diretamente de A para C, eu posso fazer pela h, que vai ser a g da f de x, certo? Essa função é chamada função composta de f com a função g. Ok? Então, a primeira função aqui é a f, a segunda a g. Só que na hora de escrever aqui, eu escrevo h de x, vai ser g bola f de x, que é a mesma coisa de g composta com f de x. Certo? É como se eu pegasse a g e aplicasse a f nela. Tranquilo? Então, um exemplo, essa função aqui. x² menos 1. Vou chamar isso aqui de y. Então, a g de y é outra função definida por 2 elevado a y. Então, eu vou compor agora as duas. É como se eu vou pegar aqui, no lugar de y, eu vou colocar o valor que y vale. Então, vai ficar como? A g composta com a f vai ficar 2 elevado a x² menos 1. Ou seja, a função g é essa, certo? Então, como o y é 4 ou x² menos 1, eu só troquei o y por x² menos 1. Então, a composição aqui é, no lugar do y, colocar a f de x. Pronto. Isso é uma função composta. É como se fosse uma função dentro da outra. Ok? Deixa eu liberar. Eu tô gravando? Tô. Então, isso é função composta. Vamos lá. Observe a função dada por h de x igual a cosseno de x ao quadrado. A primeira função efetuada é x ao quadrado. A segunda é cosseno de x. É como se a função de dentro fosse a função de dentro, a primeira função, e a segunda é a de fora, certo? Então, a composição aqui fica cosseno de x ao quadrado. Nos exemplos dados a seguir, identifique a ordem. Quem é a primeira função, no caso a de dentro, e quem é a segunda, que é a de fora. Vamos lá? Se vocês quiserem abrir o áudio para falar, seria ótimo, viu? Ó, dada essa função aqui, h de x dada por cosseno de x, isso elevado ao quadrado. Quem seria a primeira função? No caso, a função de dentro. Bora lá, alguém? Andrei? Jenny falou x aqui no bate-papo. Só x? Ó. Eu acho que seria x ao quadrado. Você acha que é x ao quadrado? Ó, olha a diferença dessa letra A aqui para esse exemplo lá de cima. Elas são iguais? São essa função aqui, ó. Essa. É igual a essa? É, Flávia? Andrei disse que não. Não é igual. Por que não é igual, Andrei? Falou alguma coisa? Andrélio. Ai, tem que sair. Ó. Vamos lá. A gente já tá aparecendo aqui, já tem a cola. Então, a de dentro vai ser cosseno de x, certo? Então, a primeira função é cosseno de x. Qual é a segunda, que é a de fora? Seria x ao quadrado, certo? Eu acho que aqui ficaria até mais fácil se, em vez de escrever x, eu tivesse escrito y. Acho que ficaria mais fácil de enxergar. Deixa eu... Ah, mas não vai dar pra corrigir.
Se aqui em vez de x fosse um y, seria mais fácil de enxergar. Mas pior que para alterar em tudo aqui, ficaria mais fácil de enxergar se fosse um y. Erro meu aqui. Certo? Então, bora lá. Nesse exemplo, qual é a primeira função? No caso, a função de dentro é logaritmo de x na base 2, certo? Qual é a função de fora? Vai ser a tangente de, nesse caso aqui eu coloquei x, mas seria mais fácil de enxergar se fosse de y. Mas seria a tangente de x, certo? Então, a primeira função é a função de dentro e a de fora é a segunda, certo? Ó, outro exemplo. Esse daqui. Qual é a função que está dentro? Já é mais fácil de ver, não é? Qual é que está dentro? A tangente de x. E qual é que está fora? É o logaritmo de x na base 2. Certo? Nesse exemplo aqui, bora lá. Qual é a função que está dentro? A primeira. Alguém? Como é difícil de escrever no teclado aí, não sei. A de dentro é x ao quadrado menos 2x mais 2. Qual é a de fora? A segunda é a raiz. A raiz do que tá dentro. No caso aqui, coloquei raiz de x. Certo? Mas todo esse exemplo aqui, eu acho que... Depois talvez eu altere tudo aqui pra y, a segunda. Fica mais fácil de enxergar. Pronto. Então, por que eu tô perguntando isso? Qual que é a função de dentro e qual que é a função de fora? Porque todos esses exemplos aqui, ó, A, B, C e D, são funções compostas. Eu tenho duas funções, a de dentro e a de fora. Todas essas daqui, ela é uma composição, ó. Deixa eu voltar aqui. Ela é uma composição de... é bom, mas ruim. Escrito assim, ó. G composta com a F. É a função de dentro, que é a F de x, e a de fora é a G de x. Certo? Ok. Para esses tipos de função, as derivadas, as regras de derivação, elas não funcionam sozinhas, certo? Eu não posso simplesmente aplicar aquelas regrinhas que a gente já conhece. Então, a regra da cadeia vem como subsídio para a gente derivar esse tipo de função, que é a função que vem duas em uma, ou três em uma, ou mais funções em uma, certo? Quando tem uma função dentro da outra, eu tenho que utilizar a regra da cadeia para eu fazer a derivada. Então, seja uma função f de a em b, f de x igual a y, a g de b em c, g de y igual a z. Então, se a função f é derivável em x e a função g é derivada em y, que é igual a f de x, então a função h, que é a composição da g com a f, é derivável em x e a função h é dada por h' de x igual a derivada do de fora com a função de dentro do jeito que ela tá, vezes a derivada do de dentro. Certo? Então, como é que eu faço uma derivada de uma função composta? É por essa regra da cadeia. Eu vou derivar a função que está fora com o que está dentro do jeito que está e multiplicar pela derivada do de dentro. Como assim? Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, essa função aqui, a gente viu que a derivada do de dentro, que a função 1 era cosseno de x. E a 2, que é a de fora, era x ao quadrado. Não era assim? Então, como é que eu vou aplicar a regra da cadeia? Primeiro, eu vou derivar o que está fora. Então, regra da potência. Desce o 2, tira 1 do expoente. 2 menos 2 dá 1. Pronto, derivei o que está fora. 2 cosseno de x. Agora, eu vou ter que multiplicar pela derivada do de dentro, que é o do cosseno, certo? Então, vai ficar o quê? 2 cosseno de x. Qual é a derivada do cosseno? É menos seno. Pronto. Agora é só simplificar, né? Ou deixar mais bonito. Deixando isso aqui mais bonito, eu posso trazer o menos pra cá e ficar 2 cosseno
de x seno de x. Entenderam? Então, eu tenho que derivar o que está fora, desci o 2, tirei 1 no expoente. Deixei a função de dentro do mesmo jeito. Vezes a derivada do de dentro, que é menos seno. Então, ficou menos 2 cosseno seno. Ok? Bora para o outro exemplo. Essa daqui, ó. Tá vendo que é diferente? Qual aqui é a função que tá fora? A função que tá fora é cosseno. Então, qual é a derivada do cosseno? É menos seno. Pronto. Menos seno de x ao quadrado vezes a derivada do de dentro. Qual que é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Ok? Então, derivei o que tá fora, depois multipliquei pela derivada do de dentro. Usando todas aquelas regrinhas de derivação que a gente já conhece. Certo? Pronto. Agora é só organizar. Eu posso passar esse 2x aqui pra frente, então ficou menos 2x seno de x ao quadrado. Entenderam? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eita, Adriele, o tanto de gente escrevendo aqui, você não falando. Tem que falar, Adriele, tá? Mas deu pra entender, gente? Fala aí sim, não. Qualquer coisa. Bora pro próximo exemplo? Ó, bora lá. Como é que eu derivo... Disseram que sim. Oi? Disseram que sim, né? Disseram que entenderam. Ótimo. Nessa daqui, qual é a derivada da tangente? É secante ao quadrado, não é? Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Eu escrevo isso. Acabou aí? Não. Agora eu vou derivar o que está dentro, que é o logaritmo de x à base 2. Qual é a derivada do logaritmo? É 1 sobre x ln de 2. Certo? Ah, teve muita gente que me perguntou, professora, o que significa esse ln? Opa, desenhei errado aqui. O que significa esse ln? Eu nunca vi isso na minha vida. Ln nada mais é do que um logaritmo. Ó, ln de 2, por exemplo, é o logaritmo de 2 na base e. A base do logaritmo natural é a base e. Então, em vez de eu escrever desse jeito, eu escrevo logo ln, certo? É um tipo de logaritmo especial, digamos assim. E se eu tiver... Cadê? O logaritmo... Eita! Vem, negócio. Se eu tiver o logaritmo natural de e, seria o quê? Logaritmo de e na base e. Como o logaritmo do número na mesma base, isso aqui é igual a 1. É uma propriedade de logaritmo. Se eu escrever assim, o logaritmo de 10 na base 10, a resposta é 1, certo? Então, toda vez que aparecer isso daqui nas derivações, por isso que às vezes some, né? Esse aqui vale 1. Ok? Foi uma pergunta que surgiu das atividades. Então, eu poderia deixar assim a resposta, mas eu nunca gosto de deixar assim a resposta. Eu sempre gosto de simplificar ao máximo. Então, simplificando aqui, é só escrever, né? Secante ao quadrado, logaritmo de x na base 2 sobre x ln de 2. Pronto. Na verdade, nem simplifiquei, só escrevi mais bonitinho. Deixa eu liberar aqui alguém que entrou. Vai ter assim na prova. A prova vai ser desse jeito. Bora lá. Esse daqui. Bora lá. Qual a derivada de 2 elevado a alguma coisa? É quanto? É 2 elevado a coisa vezes o logaritmo, não é assim? Isso daqui, ó, era como se fosse assim, ó. Derivada da... Opa. Se eu tivesse aqui, ó, esse exemplo. 2 elevado a y. Qual é a derivada disso? É 2 elevado a y, logaritmo natural de 2. Então, o meu y aqui é x ao cubo menos 4, então ficou
2 elevado a x ao cubo menos 4, ln de 2. Acabou aí? Não, isso só foi a derivada do de fora. Agora eu vou derivar o que está dentro. Como é que eu derivo x ao cubo menos 4? X vai ficar o quê? Desce o 3, subtrai 1 no expoente, 3x ao quadrado, menos a derivada de 4x é 4. Pronto. Aí agora é só escrever. Aqui eu nem fiz. Mas de maneira simplificada, eu passaria isso aqui pra frente. Ou poderia deixar assim mesmo. Certo? Outro exemplo. Seno de x ao cubo menos 4x ao quadrado. Derivada do seno é cosseno. Vezes a derivada do de dentro. Qual que é a derivada de dentro? Dá 3x ao quadrado menos 8x. Certo? A derivada desse. Pronto. Aí esse aqui eu fiz, né? Professora, Oi. Andrei tá perguntando se a prova será de múltipla escolha. Então, no Moodle não tem a opção de tirar... Eu até tentei fazer isso. De vocês tirarem a foto e colocar lá, assim, na resposta. Ui, mas eu queria, viu? Mas é praticamente todas de múltipla escolha. Só tem, acho que 2 que é pra vocês preencherem com o valor da resposta. Certo? Mas não vai ter nenhuma, por exemplo, pra vocês escreverem 3x ao quadrado menos 8x. Não vai ter nenhuma pra escrever desse jeito, não. Certo? Porque fica complicado, né? E se o Moodle você escrever um espaço diferente, ele já dá errado. E como lá, assim que vocês terminarem a prova, vocês já vão saber só quanto vocês tiraram. Se, por exemplo, nessa questão aqui, eu colocasse um espacinho aqui, ó, já dava errado. Mas não significa que estaria errado, né? Renata tá perguntando quantas questões que vai ter. 5 questões, já tinha falado. 5 questões. 3 com alternativas e 2 sem. Mas é isso. Então, eita, tem mais exemplo ainda? Ó, essa daqui é a tangente do logaritmo de x ao quadrado na base 2. Então, aqui, a derivada do de fora da tangente é a secante. A derivada do de dentro. Só que no de dentro também tem uma composição. Então, eu vou ter que fazer a derivada de... A derivada do logaritmo de x na base 2 dá quanto? 1 sobre x ao quadrado ln de 2, não é assim? Vezes a derivada do de dentro, que ainda é x ao quadrado. Então, a derivada de x ao quadrado. Ficou, eu derivei a tangente, coloquei aqui a resposta. Derivei o logaritmo, coloquei aqui a resposta. E derivei o x ao quadrado. Então, se a composição tiver várias funções dentro, eu tenho que fazer de tudo. E vou multiplicando. Aí, a resposta pode ficar assim, ou eu posso escrever ela de uma maneira simplificada, né? Se eu escrever aqui, 2 multiplicando em cima, ficou 2x secante ao quadrado, logaritmo de x ao quadrado sobre 2 sobre x ao quadrado, ln de 2. Posso cortar um x aqui, então vai ficar 2 secante ao quadrado, logaritmo de x ao quadrado na base 2 sobre x ln de 2. Então, esse exemplo aqui foi um exemplo que tinha mais de uma composição. Seria a H composta com a G composta com a F. Certo? Pode acontecer. Esse aqui também seria um outro exemplo de 3 funções, né? Uma dentro da outra. Derivada do seno, cosseno. Derivada de E elevado a alguma coisa, E elevada... É o próprio E. E a derivada do cosseno é menos E. Reorganizando, menos E, cosseno E elevado a cosseno de x, seno de x, cosseno de E, cosseno de x. Apesar de a escrita crescer bastante, não é difícil, desde que você já tenha as regras de derivação na cabeça. Aqui pra mim, eu acho bem tranquilo, porque eu já sei as regras de derivação. Então, qual é a minha dica pra vocês? Que, na verdade, eu até já fiz aqui nesse slide. O que eu fiz? Eu peguei todas as regras de derivação e coloquei aqui no final, pra vocês já terem como resumo. Eu sou praticamente uma mãe, né?
eu coloquei como é que é a derivada usando o limite, né? As duas maneiras. Coloquei a reta da tangente, a reta da normal, as regras de derivação, como é a regra 1, 2, 3, 4, 5, 6. As regras da derivada trigonométrica, da exponencial, da logarítmica e a regra da cadeia que a gente acabou de ver, certo? Então, essas regras aqui já tá aqui, ó, no final do slide, no resumo. Tudo bem? Então, na hora da prova, tenha esse slide aberto, com esse resuminho aqui do lado das regras. Então, é isso. A gente fez... Pronto. Fizemos, então, a regra da cadeia. A regra da cadeia é isso. É uma derivada de funções compostas. Ok? Então, todas as regras de derivação praticamente são essas. Certo? O que então agora é a regra de L-L'Hopital? Que escreve L-Hospital, mas lê L'Hopital. É uma regra que sejam f e g funções deriváveis em um intervalo aberto I, ou seja, funções deriváveis. Ok. Além disso, a g tem que ser diferente de... A derivada da g tem que ser diferente de zero. Se o limite da f, quando o x tende a A, e o limite da g, quando o x tende a esse mesmo A, der zero, então, limite da derivada de x sobre o limite, ou sobre a derivada de g de um L, significa que a função original de f de x sobre g de x dá o próprio L. Ou seja, se eu tiver uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, eu tenho várias maneiras de fazer o limite, mas tem uma maneira mais fácil. Qual a maneira mais fácil de fazer? Se eu derivar em cima e derivar embaixo. Derivando em cima e embaixo e tirando a indeterminação, faz o limite normalmente, pelas regras de limite, por substituição, dá o valor L. Logo, a função original também vai ser o valor L. Tá, é mais fácil de ver com um exemplo. Tá, isso aqui funciona também se for para mais ou menos infinito, certo? Então, o que é essa regra de L'Hopital? Regra de L'Hopital significa o quê? Quando eu tenho indeterminações do tipo... Cadê, meu Deus? Indeterminações do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, isso mais ou menos. Lembra que era difícil calcular o limite quando isso acontecia? Era bem difícil fazer o limite. Agora a gente já tem uma regra, usando derivada, que faz calcular esse limite muito mais fácil do que tentar simplificar, fatorar, fazer outras coisas. Vocês vão ver. Bora lá? Exemplo. Olha só. O limite de seno de 3x sobre 5x. Se eu substituir o zero, o seno de 3 vezes 0 é 0, seno de 0 é 0, 5 vezes 0 é 0. Então, aqui eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tem como eu simplificar isso daqui para tirar essa indeterminação? Muitas poderiam dizer que, já que eu não consigo simplificar, a resposta disso daqui seria que não existe o limite. Mas não, existe sim esse limite. Como é que eu vou calcular? Usando o teorema, que aqui eu estou chamando de regra de L'Hopital, que é o quê? Vou derivar em cima, ó, derivando em cima e vou derivar embaixo. Qual a derivada do seno de 3x? É o quê? Cosseno de 3x vezes 3, que aqui eu estou usando a regra do quê? Da cadeia, né? Derivo de fora vezes a derivada do de dentro. Sobre, qual a derivada de 5x? É 5, certo? Agora sim, eu posso substituir o zero. Substituindo o zero fica o quê? Cosseno de 0 vezes 3 dividido para 5. Qual o valor do cosseno de 0 é? 1. 1 vezes 3, 3. 3 dividido para 5, 5. Então, qual é o limite de seno de 3x sobre 5x quando o x tende a 0? É 3 quintos.
Antes eu não tinha subsídios ou material para fazer essa derivada. Essa derivada não, esse limite. Agora eu tenho. Basta derivar em cima e derivar embaixo. O único cuidado que vocês têm que ter aqui. Nesse exemplo, o que eu fiz? Eu derivei em cima e derivei embaixo. Eu não estou derivando a função toda não, tá? Porque como é a derivada de uma função quociente? Lembra lá da regra da derivada da função quociente, ó? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó. Como é a derivada de uma função quociente? É essa daqui, ó. F' de x vezes g de x menos f de x, g' de x sobre g de x ao quadrado. Se eu quiser derivar um quociente do tipo f de x sobre g de x, eu quero derivar isso. Quando eu quero derivar isso, eu tenho que usar essa regra, tá bom? Lá é diferente, não é essa regra que eu tô usando, não. Lá, ele tá me dizendo? A regra de L'Hopital tá dizendo o quê, ó? Que quando eu tenho um limite de um quociente, para eu descobrir o limite, eu posso derivar em cima e embaixo, e ao fazer o limite da derivada dessa nova função, o resultado é exatamente igual ao do limite da função lá anterior, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu derivei em cima e embaixo, tá? Mas eu não estou usando a regra do quociente, não, diferente. Então, o limite de seno de 3x sobre 5x é 3 sobre 5, certo? Dúvidas? Deu para entender por que a diferença? Por que eu não fiz aqui a regra do quociente? Acho que entenderam. E você, Adriele, você entendeu? Entendi, sim. Que bom. Então, vou passar para o próximo. Vamos fazer esse daqui, ó. Se eu fosse substituir o 7 aqui, daria 0, né? Ó, 10 vezes 7, 70, 7 ao quadrado. Ah, fazendo a conta aí, vocês vão fazer a conta aí depois. Dá 0 sobre 0. Então, derivar em cima, derivar embaixo. Qual a derivada de x ao quadrado? 2x. De 10x é 10. De 21 é 0. Embaixo, de x é 1. De 7 é 0. Então, por isso ficou 1. Pronto. Agora, eu posso substituir o limite. O 7 ali, ó. Outra coisa que eu quero voltar a destacar. Tá vendo que aqui, ó, a anotação é muito importante. Eu substituí o 7. Então, eu não escrevo mais o nome limite aqui. Enquanto tá o x, eu deixo o nome limite. Quando eu substituo, eu não coloco mais o nome limite. Aí, fazendo ali a continha, 7 vezes 2, 14, menos 10, 4. Então, a resposta desse limite aqui é 4. Poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Por exemplo, eu poderia ter feito o seguinte, ó. Ah, eu acho que até tem aqui. Deixa eu ver se tem. Ah, não tem não. Mas eu poderia ter feito o seguinte. Como é que vocês fariam essa mesma derivada, esse mesmo limite, sem usar essa regra de L'Hopital? Opa. Calma aí. Caneta. Eu poderia ter escrito o seguinte. Bora, minha filha, escreve. Aqui, ó. O limite, em cima, se eu simplificasse, poderia, vai dar x menos 3, que multiplica x menos 7, sobre x menos 7. Certo? Fatorando, vocês iam aplicar a regra de fatoração, não sei, do jeito que vocês quisessem fazer. Daria isso daqui. Aí eu cancelaria aqui, né, o 7.
Aí ficaria x menos 3. Substituindo, ia dar 7 menos 3, que é 4. Então, as regras anteriores valem ainda. Eu posso só simplificar. Mas, se eu não quiser, eu não souber fazer essa fatoração, eu posso já aplicar a derivada, que é mais fácil. Ou não, né? Tem gente que acha a derivada mais difícil que limite. Tranquilo? Então, a pergunta, professora, na prova vai cair limite? Vai sim. Porque eu posso agora fazer facilmente através da regra de L'Hopital. Tá, todo limite eu posso usar a regra de L'Hopital, então? Não. Só posso usar quando for indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Ok? Então, tem que ser um quociente e tem que dar uma indeterminação. Outro exemplo. Esse daqui daria infinito sobre infinito, certo? Então, derivando em cima, dá 6x, né? Desce o 2, multiplica por 3, 6x, a derivada de 3 é 0. A da exponencial é a própria exponencial. Então, eita, uai, mas se eu substituir o infinito aqui, ainda vai continuar infinito sobre infinito. E agora? Posso derivar de novo, certo? Se a indeterminação continuar, ó, nesse exemplo, se eu substituísse aqui o infinito, ia continuar sendo infinito sobre infinito. Então, eu posso derivar de novo, certo? Então, derivando de novo, fica 6 sobre infinito. Agora sim, quanto é um número sobre o infinito? O limite tende a 0. Ok? Então, eu posso, se a indeterminação persistir, eu posso derivar quantas vezes eu quiser, até a indeterminação sumir. Nesse exemplo aqui, tive que derivar 2 vezes. Tem exemplos que precisa derivar até 5, 6 vezes para sumir a indeterminação. E tem exemplos que você vai derivando e nunca some. Aí, nesse caso, você teria que usar outro tipo de regra, ou outro tipo de maneira para calcular o limite. Certo? Mais um exemplo. Esse exemplo aqui não tá... professora, você acabou de dizer que só pode fazer a regra de L'Hopital quando é um quociente. Nesse exemplo aqui não é um quociente, né? É x vezes seno de 3 sobre x, certo? Eu posso transformar isso aqui em um quociente. Como? Se eu escrever o x como sendo 1 sobre 1 sobre x, isso daqui não é x? É o próprio x, tá? Eu não mudei, não. Ó, eu escrevi o x como sendo 1 sobre x. Porque, ó, isso daqui, como é que resolve? Eu deixo o primeiro valor, multiplico pelo inverso do de baixo, que é x sobre 1. Isso dá quanto? Dá o próprio x. Então, isso aqui é um truque que eu uso para transformar um produto em um quociente. Então, transformando isso em um quociente, ficou seno de x de 3 sobre x sobre 1 sobre x. Aí, aqui ficaria 0 sobre 0, né? Certo? Porque o limite, ó, 3 sobre infinito, isso aqui tende a 0. O seno de 0 é 0. 1 sobre x, ou 1 sobre infinito, o limite tende a 0. Certo? Então, aplicando a regra de L'Hopital, derivando em cima. Como é que é a derivada desse daqui? É a derivada do seno da cosseno vezes a derivada de dentro. De 3 sobre x é quanto? Eu posso reescrever isso como 3x a menos 1, que dá, desce o menos 1, subtrai 1 no quociente, então ficou menos 3x ao quadrado. Ok. E embaixo, a derivada de 1 sobre x é quanto?
Desce o menos 1, subtrai o menos 1 no expoente, ficou menos x elevado a menos 2. Então, eu reescrevi isso daqui como sendo isso, agora eu vou aplicar o infinito. Ah, não, ele simplificou primeiro, ó. Cortando esse x com esse, e o 1 ficou 3, cosseno de 3x. Pronto. Isso daqui é 3 sobre infinito dá 0. Qual é o cosseno de 0? 1. 1 vezes 3, 3. Certo? Então, a resposta, apesar de ter isso aqui embaixo, isso aqui é como se fosse um rascunho. A resposta é essa, 3. Esse exemplo aqui foi um pouquinho mais difícil, mas é possível de fazer. Certo? Alguém quer que reexplique ele ou não? Tá tranquilo. Depois vocês veem. Aqui usou praticamente todas as regras possíveis. Do quociente, da derivada, não sei do que. A Alexandre tá pedindo para repetir o exemplo. Tá, vamos fazer ele. Vamos fazer ele passo a passo. Então, se a questão da prova fosse essa. Bora lá. Eu gosto de fazer eu mesmo fazendo. Deixa eu abrir aqui. Eita. Ué, tô sem internet? Não, porque senão você não estaria com aula. Eita, já tá dando 5 horas. Mas eu não vou passar muito conteúdo, não. Opa. Vamos fazer isso aqui. Essa aqui é uma questão. Então, a primeira coisa é escrever isso aqui como um quociente. Então, vamos escrever. Escrevendo isso aqui como quociente, a gente pega um x e escreve ele como sendo... Ó. Ai, meu filho, escreve. X, eu vou escrever ele como sendo 1 sobre x. Que eu posso fazer isso. Então, vai ficar o limite... Não tá fininho, né? O limite de... Aí, escrevendo dessa maneira, isso daqui vai ser reescrito como sendo seno de 3 sobre x sobre 1 sobre x. Ok? Quando x tende a menos infinito. Acho que mais fino tava mais bonito. Está bom. Ok? Então, eu só reescrevi isso daqui. Certo? Pronto. Agora, ao substituir o infinito aqui, isso aqui daria 0 sobre 0. Por quê, ó? O limite, lembrando das regrinhas lá de limite. Quando x tende a infinito ou menos infinito, tanto faz. De 1 sobre x, colocando o infinito aqui, isso aqui dá 0. Certo? Aqui no seno, 3 sobre infinito dá 0. Seno de 0 é 0, então ficou 0 sobre 0. Aqui, então, eu vou derivar. Então, vamos derivar cada um. Vou fazer um rascunho aqui agora, ó. Um rascunho. Vou fazer a derivada de seno de 3 sobre x. Vamos fazer a derivada disso aqui. Vai dar quanto? Qual a derivada do seno é? Cosseno de 3 sobre x. Vezes a derivada do de dentro. Quanto é a derivada de 3 sobre x? Eu posso reescrever isso aqui como sendo, ó, 3x a menos 1. Não posso? Ó, escrever o x aqui multiplicando pelo 3 é como se eu... Ó, se eu tiver assim, por exemplo, 1 sobre 2. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Propriedade de potenciação, de fração, certo? Então, foi o que eu fiz aqui. Porque assim fica mais fácil de derivar. Eu poderia derivar usando a regra do quociente também, tanto faz. Ok? Então, vou derivar aqui. Então, ficou cosseno de 3 sobre x vezes... Derivando isso aqui, desce menos 1. Então, menos 1 vezes 3 dá menos 3. E subtrai 1 no expoente. Menos 1 dá menos 2. Então, vai ficar x elevado a menos 2. Correto?
Então, deixa eu só apagar aqui. Não, nem apagou tudo. Não vai apagar, não? Então, a derivada do seno de 3 sobre x é cosseno de 3 sobre x vezes menos 3x elevado a menos 2. Pronto. Agora eu vou derivar 1 sobre x. De outra cor. 1 sobre x. Como é que é a derivada de 1 sobre x? Eu posso também reescrever como sendo x elevado a menos 1. Não posso? Pela mesma regra aqui, ó. Então, derivar isso aqui vai ser como? Descer o menos 1 e subtrair 1 no expoente. Menos 1 dá menos 2. Então, a derivada de 1 sobre x é menos x elevado a menos 2. Ok, pronto. Agora, como eu derivei, eu posso já jogar no limite. Então, eu vou ter agora aqui o limite quando o x tende a menos infinito. Em cima é o quê? É só escrever bonitinho aqui. Vai ficar menos 3x a menos 2, que multiplica o cosseno de 3 sobre x, isso sobre menos x menos 2. Nossa, ficou tão fininha essa letra. Ó, como aqui tem em cima e embaixo menos x menos 2, eu posso eliminar. Então, isso aqui ficou como? Escreve de vermelho mesmo, tá melhor. Igual ao limite de menos 3 cosseno de x sobre 3 sobre x sobre 1. Então, eu nem precisava escrever esse 1 ali, quando o x tende a menos infinito. Pronto. Agora sim, já tirei o 1 aqui de baixo, né? Eu nem precisava escrever ele mais. Vou já até apagar. Aí agora eu posso fazer, né? Qual é o menos também foi eliminado. Com aqui, ó, esse menos com esse menos. Então, ficou isso. Aí agora, quanto é 3 sobre menos infinito? Substituindo. Agora eu já posso substituir o menos infinito. O limite de 3 sobre x dá 0. Qual é o cosseno de 0? 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, a resposta aqui é 3. Certo? Então, portanto, o limite de x vezes seno de 3 sobre x também é 3. Ah, professora, por que você aqui de cara não cortou esse x com esse x? De maneira nenhuma eu posso fazer isso, de maneira nenhuma. Por quê? Esse x está fora multiplicando por seno e este x está dentro do seno. Eu nunca posso cortar um número que está fora com um número que está dentro do seno, ou do cosseno, ou da tangente, tá bom? Teve questões lá na lista de exercício de limites que algumas pessoas fizeram isso. Totalmente errado, tá bom? Apesar de no final a resposta ter dado 0, que era a resposta correta, como na hora de simplificar fez essa simplificação aqui errada, eu dei errado, viu? Essa simplificação ali não existe. Pronto. Agora, talvez deu para entender melhor? Ou não? Para mim ficou mais claro com essa explicação de agora. Ótimo. Aí, assim, professora, você sabe que o cosseno de 0 é 0, o seno de 1 é tal. Eu não sei isso. Ok, meu caro jovem? Eu também coloquei aqui a tabela trigonométrica, tá? Ó, lá o cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0. Aí aqui tem os principais, tá bom? Aí na hora da prova, caso caia alguma questão de seno e cosseno, você já tem onde procurar. Tá aqui no mesmo slide, na última página, viu? Do slide tem os valores trigonométricos. Caso tenha uma pergunta lá de limite e precise fazer o seno de 0, por exemplo, você já vai só olhar aqui, ó, o seno de 0 é 0. Ok?
5 horas. O slide ainda tem aqui. Deixa eu mostrar. Tem derivada de função inversa. Tem derivadas logarítmicas, que é bem legalzinho. E tem derivada da função implícita. Eu escolhi deixar essas... Como é que fala? Esses 3 aí, aqui no slide, tá bonitinho, tá bem explicadinho, bem legal, muito bom. Faria uma aula ótima com isso. Porém, eu não vou falar para não ser muita coisa para a prova. Pode ser? Porém, eu vou deixar aqui para vocês terem como estudo. Então, terminando a aula, terminando a prova, só depois da prova, vocês vêm aqui e, como tarefa, ler derivada da função inversa e derivada da função implícita, ok? Eu não vou falar agora para não confundir mais ainda. Então, a aula de hoje vai ser isso. Eu acrescentei para vocês derivada de função composta, que foi o quê? A regra de L'Hopital. E acrescentei, desculpa, derivada de função composta, que foi a regra da cadeia, né? Cadê? A regra da cadeia. E falei a regra de L'Hopital, que é para quê? Para calcular limite. Certo? No final do slide também, para quem não viu, tem o resumo de todas as outras regras, ó. Vamos relembrar aqui. Aqui, como é que eu calculo a derivada a partir do limite? Eu posso usar esse limite ou esse, certo? Eu mostrei para vocês que a derivada é um limite, porém, na atividade, vocês poderiam ter feito assim, ou poderiam já usar as regras, né? Que é o mais simples. As regras estão aí para facilitar a nossa vida. A regra da a reta tangente, isso aqui vocês vão utilizar com certeza. A reta da normal, ó, aqui ficou com y0 e aqui ficou com x0. Deixa eu ver se tem como alterar. Eu gosto mais com y0. Deixa eu só escrever aqui. É a mesma coisa, só que com y fica mais legal. Renata tá pedindo para responder a questão 5, acho que da lista. Agora, deixa eu só terminar aqui que eu vou... Tudo que vocês quiserem agora eu vou fazer. Então, aqui... E Jenny tá perguntando se vai ter lista de exercícios agora antes da prova. Não. Tem não. Você queria uma lista de exercícios antes da prova? Não, eu disse que não. Tem aqui a regra 1, né, do constante, do quociente, todas as regrinhas aqui no final também, tá bom? Para ajudar vocês. Eu vou até tirar essa daqui para não confundir a cabeça. Pronto, deixar só essas. Certo? Então, pronto, a aula de hoje foi isso. Ótimo. Vamos então agora responder algumas questões da lista que vocês quiserem. Deixa eu fechar aqui, salvar. Ou era para salvar aquele trem? Tá bom. Salvar, fechar. Fecha, meu filho. A lista de frequência, eu só escrevi 17 pessoas aqui, eu sei que teve mais gente. Mas depois a gente vê quem faltou escrever. Vocês estão rindo de quê, gente? Enquanto aí a piada vai me rir também. Foi o que aconteceu aí, Adriele? É porque o Jimmy perguntou da lista se ia ter, né? E ninguém quer que tenha uma lista. Ah, tá. Bora lá. Todo mundo enviou uma pergunta. Eu não vou mostrar então aqui não, o gabarito não. Todo mundo chegou a enviar a lista? Deixa eu ver aqui no Moodle. Moodle. Teve, acho que 2 pessoas que me enviaram por e-mail. Lista 3. A avaliação já tá aqui, mas eu ainda não consegui terminar. Falta 2 questões só para escrever, porque hoje eu fiquei sem internet. Vamos ver. 36 pessoas enviaram. Oi? Andrei tá pedindo para mostrar o gabarito. Então, eu posso até colocar aqui agora. Eita, falta só
Mas o ruim... Ó, vamos ver aqui quem tá faltando. Ó, Lília me enviou por e-mail. Vitória, Reinaldo, N, Matheus me enviou por e-mail. Adrié... Aí, o resto não enviou. Pronto, só esses. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas não enviaram. 3, 2, né? Deixa eu ver aqui quem me enviou por e-mail. Reinaldo. Quem é Reinaldo? Reinaldo tá aí na aula? Tá não, né? Que eu acho que ele Eu também acho que não. que ele não entregou a outra lista também. Aqui, ó. Quem que me enviou foi Lília, Matheus e Marcos. Certo? Então só Reinaldo que falta. Então já dá pra passar o gabarito. Só que o gabarito, vocês vão me pegar aqui agora. Eu não fiz o gabarito completo. Professora, como assim você não fez o gabarito completo? Cadê? É, da primeira questão. Ele falou que esse Reinaldo, ele é do 7º semestre, mas eu mesmo não sei quem é, não. Ele só fez uma lista até agora. Ó, é porque aqui, ó, na questão 1, eu só fiz. Eu não fiz ela completa, não. Só fiz 1, 2, 3, 4. E não fiz nenhuma, anormal de nenhuma. Tá bom. Eu posso fazer aqui hoje ainda e colocar aqui, colocar o gabarito lá pra vocês terem pra estudar, né, pra prova. Ok. Qual dessas aqui vocês querem que faça? Só a questão 1 que não tá completa. Que era mais... Não era mais fácil, não. Talvez era mais difícil também. A 5. Só a 5. Alguém quer outra além da 5? Ninguém? Quer que faça qualquer uma? Acho que não, só a 5 estão falando, professora. A C do 3 parece. A C do 3. Essa daqui, de secante? É, essa daí. Tá, então bora fazer. E a E também. A C e a E? Bora fazer. Yes. Eu gosto tanto de fazer esses trem. Andrei disse para fazer a lista toda, professora. Aí vocês vão embora que horas? Oi, gente, Ô, professora. Quem acha que já, tipo assim, professora, isso aí eu já sei de cor, não vou fazer. E quiser sair da aula, pode sair, viu? Aqui é só agora. Ô, professora. A aula acabou. Oi. Na letra C do 3, se você não simplificar, deixar no mínimo possível, tá alguma coisa? Dá alguma coisa? Não desconta não, professora. Dá agonia. A situação já não tá boa, você ainda desconta aí lasca. Só dá agonia, só não dá nada não. Aleluia. Aqui, deixa eu ver se fica melhor, calma aí. É porque eu gosto das coisas certinho, igual por exemplo, quem escreve anotação errada, eu fico com tanta agonia que dá vontade de dar errada na resposta. Mas eu sei que vocês, agora mesmo, se algum dia eu fizer qualquer questão de limite e vocês escreverem de novo, do jeito que vocês estavam fazendo na atividade, eu dou uma surra em vocês. Que tava tudo errado, a anotação. Print. Pronto. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Aqui tá as 3, mas eu vou fazer. Letra C e letra E. Então, ó, qual é a minha dica? Eu vou fazer uma derivada trigonométrica. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu resumo. A Renata fez excepcionalmente isso. Ela até mandou pra vocês o que ela fez lá, né, como é que fala? No grupo do WhatsApp. Tem que ter o resumo, gente. Vocês não conseguem fazer as coisas sem ter o resumo. Ó, eu tenho meu resumo aqui, que eu tô passando pra vocês. Então, o resumo eu acho importante. Então, pra fazer aquilo lá, eu vou usar isso daqui. Então, vai ser o meu resumo. Então, vou até colocar já até lá, pra não ficar saindo e entrando. Então, esse aqui, eu não preciso saber de cor. Eu posso olhar.
Então, vamos olhar. Vou deixar aqui do lado, ó. Deixa eu mais pra baixo. Pronto, bora lá. Então, primeira coisa, é uma derivada de uma função que ela é o quê? Quociente. Então, também tem que saber a regra do quociente. Como é que é a regra do quociente, ó? Deriva o primeiro vezes o segundo, menos, deixa o primeiro do jeito que tá, vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Tá, o que é isso? Bora lá. Tadam. Escrever de vermelho que eu gosto mais. Então, é filhinha de... A outras pessoas... O que é essa bolinha, professora? Por que não é outra coisa? Essa bolinha nada mais é que uma letra grega que chama-se teta. Certo? É a mesma coisa que x. Não tem problema. Então, vamos pegar 1 sobre secante de teta ao quadrado. Bora lá. Derivar a secante de teta. Qual a derivada da secante? É secante tangente. Então, fica secante de teta, tangente de teta. Ok? Vezes 1 mais secante de teta. Ok? Então, eu derivei o de cima vezes o de baixo. Menos. Que menos feio. Menos. Deixo o de cima do jeito que ele tá e multiplico pela derivada do de baixo. Qual é a derivada de 1 mais secante? 1 dá 0, da secante é quanto? Secante de teta, tangente de teta. Pronto. Acabei. Não. Essa resposta não pode ficar assim, não. Tem que simplificar. Então, vamos escrever isso aqui de uma maneira mais bonita. Como? Bora lá. Se eu fizer aqui, ó, secante vezes 1, ou secante tangente vezes 1 dá secante tangente. Então, fica secante de teta, tangente de teta. Mais secante tangente vezes secante. Secante ao quadrado de teta, tangente de teta. Menos, desse lado de cá, secante de teta vezes secante de teta, tangente de teta. Fica secante, secante, não seno. Secante ao quadrado de teta, tangente de teta. Ok? Sobre. Será que eu desenvolvo embaixo? Acho que não. Vamos ver. Embaixo eu não vou desenvolver por enquanto, não. Vai que... Ai, por que eu escrevo seno? É secante. Secante de teta ao quadrado. Pronto, dá pra melhorar isso aqui ainda? Ó, esse termo e esse termo são iguais, não são? Então, ó, esse termo e esse termo é igual. Posso cancelar. Então, a resposta agora, bonitinha, pode ser essa. Secante de teta, tangente de teta sobre 1 menos secante de teta ao quadrado. Quem quiser desenvolver de baixo pode, mas assim eu acho mais bonito. Pronto. Acertaram? Bora ver se eu acertei, né? Essa aqui é a letra C. É isso mesmo. Ainda tô sabendo fazer isso. Então, e ainda, gente? Estamos, sim. Vocês acertaram? Disseram que sim aqui. E Eu você? não sei. E você, Adriana? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pronto. Correndo uns riscos aí, mas... Então, quem deixou desse jeito aqui de cima, tá errado? Não tá errado, tá? Porém, assim seria a resposta correta. Por exemplo, se fosse uma questão de marcar, a resposta só seria correta se fosse essa. Certo? Então, vocês têm que saber simplificar para, por exemplo, a prova de hoje, que quem quiser começar hoje, vai ser de marcar. Então, provavelmente, se fosse de marcar, teria essa resposta aqui. Ok? Precisa fazer a F? A F é bem grande, né? É um produto.
de produtos, AE, né, na verdade, a F' de X vai ser... Que preguiça. Bora lá. Aí você fala, você tá vendo, professora? Dá preguiça, eu sei. Eu sei, gente, que dá preguiça. Bora, meu filho, escreve. Eu posso... Como é que eu vou fazer aqui? Fazer essa primeira e essa segunda? Mas a primeira vai ter que derivar de novo. Bora lá. X é elevado a X. Então, se fosse... Eu vou derivar essa daqui e vou deixar essa por enquanto. E depois... Pode fazer isso? Pode. A derivada aqui é do produto, né? Então, eu tenho um produto de 3 funções. Então, x é elevado a x, como é que eu derivo isso? Vai ser a derivada de x, que é 1, vezes e elevado a x, mais deixo o x e deriva e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Certo? Então, essa derivada, derivei o primeiro, vezes o segundo, que é o cosseno. Cossecante de x. Gente, tem alguns livros que usam os 2 S, tem alguns livros que usam S só, tá? Mas nesse caso aqui, como tem 2 S, deixa eu deixar o 2 S. Aqui, por exemplo, aqui tá com um S só. Então, vou deixar um S só. Pronto. Isso daqui, mais, deixa o primeiro do jeito que tá, x é elevado a x, vezes a derivada da cossecante, que é menos cossecante cotangente. Então, esse mais aqui já vai virar menos. Então, vai ficar menos cossecante de x cotangente de x. Pronto. Aí, agora, eu vou... É isso? É isso, eu acho. Agora, simplificar. Eu posso tirar o e elevado a x aqui, em evidência. Que mais? Tem cossecante em evidência também. O x também. Aqui vai sobrar quanto? Tem um... não, tem um mais ali. Então, não. Ctrl Z. Eu não vi esse mais aqui, não. Então, aqui, quem eu vou tirar em evidência é só o e elevado a x. Então, vai ficar 1 mais x cossecante de x menos x cossecante de x cotangente de x. Isso. Esse termo aqui, ó. Não dá pra simplificar. Ficou feio, né? Mas é isso, eu acho que é isso. Alguém fez diferente? Deixa eu ver se era isso. Aqui ficou cossecante. Sim, eu errei ali, tá, gente? Calma aí, eu errei. Eu errei. Porque aqui, ó, na hora de derivar... Tá errado. Isso aqui, ó, aqui tem que ficar entre parênteses. Porque eu derivei isso aqui, x é elevado a x, não foi? Vezes... Opa, o parênteses tá no lugar errado. Parênteses é aqui, ó. Vezes a cossecante. Então, é tudo vezes a cossecante. Então, essa parte de baixo tá errada. Se fosse no computador ou no papel, era mais fácil de ver. Apagar. Apaga, meu filho. Pronto. Agora sim. Tinha que multiplicar aqui para depois tirar a evidência. Então, ao multiplicar aqui para tirar a evidência, vai sobrar o quê, ó? Vai sobrar e elevado a x cossecante de x. Aí dentro vai virar aqui sobra 1. Aqui vai sobrar x. Nesse daqui vai sobrar menos x cotangente de
bx. Pronto, agora sim. Deram pra acompanhar o meu raciocínio ou não? Essa aqui era difícil mesmo. Deu pra entender. Que bom. Tomara que vocês tenham acertado. Eu só tinha esquecido de colocar aqui o parêntese. Então é isso. Tiago disse que não. Não deu pra entender não, Thiago? Cadê o trem? Ele disse que acertou, agora eu não entendi. Você acertou ou não entendeu? Ou os dois? Ele falou que Porque não vocês acertou. compartilham uma resposta, né? Ai, que ó, tô de olho em vocês, coleguinhas. Tá, deixa eu fazer logo a última pra acabar essa aula e vocês irem estudar pra prova. E eu tenho que terminar de escrever a prova aqui ainda, rapidão. Bora fazer logo a última. A última era de boa, vocês ficou enchendo o saco, mas era tão tranquila. Deixa eu tirar um print. Ó. Ai, coisa. Bora lá. A equação y, duas linhas, menos y' menos 2y é igual a x ao quadrado. É chamada equação diferencial, pois envolve uma função desconhecida y e duas derivadas, y' e y duas linhas. Encontre A, B e C, tais que y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tais que essa função satisfaça, né, a equação. Então, o meu y é isso. Quem eu vou derivar? É isso. Isso quem, professora, que você está falando? Então, eu tenho o primeiro, que eu tenho a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vou derivar isso. Y' vai ficar o quê, ó? 2ax mais b. Y duas linhas vai ficar o quê? 2a, né? Porque quem é aqui eu tô derivando em função de x, certo? Então, essas são as derivadas. Pronto. Agora, eu vou substituir lá na equação que eu tenho. Então, derivei, substituo na equação. A equação é o quê? Y duas linhas mais y' menos 2y igual a x ao quadrado. Então, y duas linhas é a 2a mais y' 2ax mais b menos 2y. Então, é 2 vezes aquilo tudo. Então, 2 multiplica ax ao quadrado mais bx mais c mais c. Isso aqui tudo é igual a x ao quadrado. Então, tá vendo que tudo isso tem que ser igual a x ao quadrado. Então, vamos... quem é minha variável? A variável é x. Então, vamos deixar agrupada aqui em x. Como assim? Vamos lá. Vamos tirar esse parêntese, juntar quem tiver que juntar aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, ó. Tirar o parêntese. Então, fica 2a mais 2ax mais b menos 2ax ao quadrado menos 2bx menos 2c. Só fiz a distributiva aqui, tá? Assim. 2c. Isso é igual a x ao quadrado. Pronto. Agora, os termos que eu posso juntar aqui. O que tem x ao quadrado é só esse, né? Então, vai ficar menos 2x... Desculpa, menos 2ax ao quadrado. Que tem x é esse
e esse, certo? Então, eu posso pôr o x em evidência, vai ficar mais 2a menos 2b x. E agora os termos que sobraram. 2a, b e 2c. Então, vai ficar mais 2a mais b menos 2c. Tudo isso é igual a x ao quadrado. Pronto. Agora, isso daqui é uma igualdade de polinômio. Como é que é a igualdade de polinômio? Esse lado aqui é exatamente igual a esse lado, certo? Então, o que que isso significa? Lembrando lá de polinômio, eu acho que vocês estudam no terceiro ano. Eu não sei se vocês viram também em Fundamentos de Matemática. Mas é a igualdade de polinômio, certo? Como é que faz? Igualdade de polinômio. Ó, eu vou tirar o seguinte, que menos 2ax ao quadrado é igual aqui a esse termo. Então, esse primeiro termo é igual a esse primeiro termo. Então, eu tenho que menos 2ax ao quadrado é igual a x ao quadrado, ok? O segundo termo seria igual ao segundo termo, só que o segundo termo aqui não existe. Eu posso escrever ele como sendo 0x, certo? Então, seria que eu tenho que 2a menos 2b é igual a 0x, ok? E, por fim, o terceiro termo, que é esse, seria igual a um terceiro termo que não existe também. Então, eu posso chamar ele de zero. Então, eu tenho que 2a mais b menos 2c é igual a zero. Pronto, agora aqui é um sistema. Oh, faltou o x aqui, né? Na verdade, na hora de jogar pra cá, não precisa nem colocar o x. Faltou o x aqui também. Pronto. Aqui, ó. Nessa igualdade, na primeira, eu posso cancelar o x, né? Porque eles são iguais. Então, eu sei que da primeira, eu tenho que menos 2a é igual a 1, né? Sobra 1. Então, logo, a é igual a 1 sobre menos 2. Então, dá menos meio. Ótimo. Então, a eu já sei. Na segunda, eu tenho que 2a menos 2b é igual a 0, né? Porque aqui o x, como ambos têm x, fica 2a menos 2b igual a 0. Pronto. Como o a eu já sei que é meio, eu vou ter que passo o b para lá, então vai ficar 2b é igual a 2a, mas o a é meio, então é 2 vezes menos 1, menos meio. Aqui cancela o 2, então 2b é igual a menos 1, passo o 2 dividindo, logo b é igual a menos meio também. Para finalizar, só fazer o c na última conta. Na última conta, aqui isso aqui é só, como é que fala? Sistema. Então, eu tenho que 2 vezes a é meio, mais b é menos meio. Ah, não, a é menos meio, né? B também é menos meio. Menos 2c é igual a 0. Então, fazendo a conta aqui, eu posso cortar esse 2. Então, ficou menos 1, menos meio, é igual, passar o 2c para lá, igual a 2c. Deste lado, como é que eu tenho um número menos uma fração? Faço o MMC aqui, né? Então, aqui vai ficar 2 sobre 2, então 2 menos 1 é... menos 2 menos 1 menos 3, então ficou 2c é igual a menos 3 meios. Esse 2 passa dividindo, então vai ficar c é igual a menos 3 quartos. Pronto. C é menos 3 quartos, B é menos meio e A é menos meio. Simples assim. Ô, professora,
Luiz está perguntando se quem acertou a questão 5 tem direito de anular outra questão que esteja errada. Como é que é? Se quem acertou a questão 5 tem direito de anular outra questão que esteja errada. Tá? Quem acertou essa questão tem direito a anular outra? Por quê? É um bônus, professora. É o bônus? Vocês conseguiram fazer ela? Deu essa resposta? Menos meio, menos 3/4? Sim, eu acertei. Pronto, aí tá vendo que menino inteligente? Era simples. Era só lembrar de polinômio. Pronto, é isso, galera. Ó, 5h30 certinho. Então, eu vou agora mesmo, não vou nem levantar, vou terminar de escrever a prova, daqui no máximo meia hora eu já libero ela. Quem quiser já fazer hoje, pode. Eu não aconselho, eu aconselho a estudar um pouquinho. Eu vou colocar o gabarito também lá no Moodle. Ele tá, a primeira tá incompleta, mas eu faço aqui agora também. Eu ponho o gabarito, deixa eu terminar a gravação da aula.